Ju, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho para quem ainda não te conhece sobre você. A casa é sua. Obrigada pelo convite, Paty. Estou muito feliz de estar aqui com você, essa amiga querida, amiga de infância e adolescência. A gente se reencontrou agora no início da pandemia e eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Para quem não me conhece, eu sou Juliane Castro, sou psicanalista clínica de data, tenho especialização em psicopatologia, sou professora de psicopatologia. E estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu encantamento pela grafologia, né? E como essas ciências podem se complementar, como essas estruturas podem se complementar e auxiliar no processo de autoconhecimento. Que é o que a gente está buscando bastante hoje, né? Entender as nossas relações, entender as nossas reações nesse mundo tão turbulento, nesse processo pós-pandemia aí que está todo mundo tentando ainda se encontrar. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas possibilidades. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos seguindo aí o nosso fluxo. Eu muito feliz de ter você aqui hoje conosco, agregando tanto, né? Engraçado que em nossas conversas, porque assim, gente, terapeuta também sai para beber vinho, para conversar com gente. Isso faz parte de uma saúde mental, né? Obrigada, Antônio. Então, nossas conversas sempre falam, né? Ela com a área dela da psicopatologias, eu com as grafopatologias, mas sempre nessa busca de como ajudar aquele ser que está ali na nossa frente. Então, aquele paciente, aquele ser humano em desenvolvimento, assim como eu, como ela, como todos vocês, assim como todos nós. Porque a gente está aqui em desenvolvimento. Até a morte a gente está aprendendo. Como a gente aprende? Nossa, essas interações são muito ricas e, assim, eu tenho que destacar aqui a sua generosidade em trocar essa experiência. Porque você tem uma bagagem muito grande com a grafologia, né? E você é muito disponível. E isso não é tão comum, né, no meio que a gente vive, né, embora seja um meio de psi, da gente entender a mente humana, a sua generosidade é muito bacana e, assim, são trocas muito importantes. E eu vou aproveitar e falar um pouquinho como foi que eu cheguei na grafologia, como é que eu me encantei com essa ciência. Maravilha. Então, assim, Paty é uma amiga querida, a gente se reencontrou depois de muitos anos. Na pandemia, nós que trabalhamos com a mente humana, principalmente os psicanalistas, já vi que tem vários psicanalistas aqui, Luciano, Lázaro, Milena. Sim, obrigada, meu amor. Você que é linda. E nós psicanalistas, nós somos buscadores, eternos buscadores. Então, a gente está sempre em busca de novos conhecimentos, de novas estratégias técnicas para poder auxiliar o nosso paciente, o nosso analisando. E para se conhecer. Porque quando a gente está diante de alguém que a gente vai avaliar e que vai, né, perceber, a gente precisa entender um pouco das nossas reações também, um pouco das nossas condições de vida, né? O que me causa estranheza, o que me causa emoção. Então, eu estava num processo de busca muito forte, de autoconhecimento, e eu me deparei com o Paty, com a consulta grafológica, e eu disse, opa, vou testar, vou experimentar, é uma ferramenta interessante. E a gente marcou no meio da pandemia. A gente marcou online, lembra, Ju? Porque não podia ser presencial e imagina um psicanalista no meio da pandemia buscando o que fazer, né? Tava assim, quieta. E de fato eu faço terapia, sempre fiz terapia, estava fazendo naquele momento, mas eu vi na grafologia uma possibilidade de um algo a mais, né? De um algo que complementasse aquele processo que eu estava vivendo e eu estava realmente buscando. Então a gente marcou a consulta grafológica, foi uma primeira consulta, eu me lembro que foi assim, né? Que foi uma primeira troca, falar um pouquinho do meu contexto. E daí eu fiz o texto, né, que é aquele textozinho básico para poder fazer a análise, e depois veio o processo da devolutiva. De 4 horas eu analisando o seu texto. Eu esqueci desse detalhe, que essa parte eu não participo, mas pode falar. 4 horas, é a média, até o pessoal de casa ou da onde estiverem também saber como é o processo. O segundo momento, gente, eu sozinha, no meu laboratório de perícia, eu levo de 4 a 5 horas fazendo todo o levantamento dos sinais grafológicos e tudo que acontece com aquele ser. É a morfofísica da célula gráfica, como se fosse uma microfisioterapia da escrita, e é. Então, eu utilizo softwares, microscópios USB, eu vou ver se a pessoa tem patologias, ou teve, ou terá, ou tem tendências, absolutamente tudo. Todos os traumas de infância. É um processo lindo, porque é o raio-x da mente, tá? Perfeito.
Exatamente. Alguém perguntou aí se é uma análise ativa. Exato, o Barigutin. É uma análise ativa. Aqui sim, esse processo é a grafologia ativa, não é a passiva. A passiva é aquela que a gente faz rapidinho, que eu fiz em alguns programas de TV aí, que você olha, dá uma olhada e você já vê algumas questões do escrevente, daquela personalidade, daquele ser. A ativa é esse processo profundo. Pode continuar, Ju. E essa análise ativa, ela é extremamente surpreendente, né? E aí, quando veio a devolutiva, a gente passou aqui umas 2 horas, né? Nessa devolutiva, mais ou menos. Não sei se é porque a gente conversa muito, mas enfim. A última que eu tava, sexta-feira, foram 3 horas. Mas normalmente 2 horas consegue dar uma devolutiva e todo alto. E aí, teve vários pontos muito interessantes. Por que foram interessantes para mim? Apesar de eu fazer a terapia já há bastante tempo. Porque tem coisas que foram identificadas ali naquele processo que não eram pauta da minha terapia. Porque eram coisas que estavam no meu processo inconsciente. E, normalmente, a gente sabe que a psicanálise trabalha com o inconsciente. O nosso objetivo é buscar o conteúdo inconsciente. Mas, às vezes, a gente está numa demanda tão sufocante que o que você leva de pauta emergencial é o que está no consciente. Né? Então, eu estava numa fase em que eu precisava me posicionar na minha carreira, me posicionar na minha profissão, mudar algumas coisas que já não estavam tão legais. E teve algumas pontuações muito interessantes. E eu me lembro especificamente de uma delas que estava referente à minha assinatura. Em que eu não coloquei o pingo no i da minha assinatura. Eu nunca vou esquecer isso. E eu estava num momento de muita entrega para a profissão e de muita entrega para os analisandos. E aquilo não fazia sentido. Quando a parte me deu a evolutiva daquilo, de dizer, você está deixando talvez de olhar um pouco para você. E não fazia muito sentido, porque eu estava fazendo terapia. Eu estava bem, né? Apesar da pandemia, daquele caos, eu estava bem. E eu comecei a refletir sobre. Eu fiz, poxa, mas faz sentido. Não é pauta da minha terapia isso, mas eu estou numa fase que eu estou me dedicando muito ao meu trabalho, muito ao meu paciente. Então, talvez eu esteja realmente deixando de olhar para dentro. E na minha condição de psicanalista, isso não pode acontecer. Então, foi um momento... Houveram outras e outras pontuações que eu utilizo até hoje, né? Mas, assim, esse foi um ponto que me chamou muita atenção. E eu falei, poxa, eu posso usar isso no consultório. Por que não, né? Por que eu não vou trazer essa ferramenta para os meus analisandos, se funcionou tão bem? E foi aí que eu fui atrás da formação inicial em grafologia, cada vez mais encantada, mais apaixonada. Já estou de olho aí para a próxima. Engraçado que hoje eu recebi o depoimento de uma outra aluna minha. Ela foi aluna de 2020, né? Também na pandemia, o processo online, tudo direitinho. E recentemente ela foi minha paciente, né? E ela falando, ela trabalha em faculdades, enfim, quando ela chegou na turma hoje, ela disse que não sabe o que deu nela, ela só falava de grafologia. E agradecendo todo o processo. Mas é aquilo que eu brinco para vocês, que eu brinquei até na turma mesmo de grafologia. Quem é picado pelo bichinho da grafologia se apaixona, não tem como ser diferente. Porque a dimensão, a magnitude, essa clareza consciente desse inconsciente caótico que a gente carrega há anos, é muito bacana. Eu lembro que você me falou uma frase, Ju, que foi muito, muito bacana, muito legal. Você falou assim, nossa, Paty, em 2 horas de devolutiva você resumiu 20 anos de análise da minha vida. Sim, perfeito. Isso eu escuto muito, né? Nossa, que eu levei 10 anos para descobrir a análise, aqui 1h30, 2 horas. Ela vai realmente no inconsciente. Né? Ela vai nos pontos chaves. Assim, o que não invalida o processo da terapia, por quê? Porque você tem a informação, né? Mas você precisa saber o que você vai fazer com essa informação. Você precisa entender os porquês. Por que a sua estrutura se estabeleceu dessa forma? Por que eu reajo de determinada maneira? O que é a reação? A reação é uma ação através de um estímulo, algo estimulou essa ação através de uma vivência que você já teve, de uma experiência passada. Isso é a reação. Então, a grafologia, ela vai pontuar as questões, por exemplo, por que eu não consigo dizer não nunca? Né? Por que eu tenho uma dificuldade de impor a minha opinião? Por que eu tenho uma dificuldade de me estabelecer nas minhas relações sociais? Por que eu estou sempre em relações abusivas, por exemplo? Um tema que a gente está ouvindo falar muito. Então, a grafologia, ela vai trazer algumas pontuações que vão te ajudar a identificar, e a terapia, ela vai dissolver isso. A terapia, ela vai dar as devidas ressignificações a essas vivências.
E por que essas duas ciências elas se complementam tanto? Porque as duas elas falam do inconsciente, as duas trabalham o inconsciente, né? As duas trabalham o conteúdo das nossas experiências. O que é o inconsciente, né? Segundo a psicanálise, o inconsciente é justamente as experiências dolorosas que estão recalcadas, porque aquilo trouxe um sofrimento tão grande para você que você precisa guardar em um lugar que não esteja na sua memória recente o tempo todo, porque senão você vai sofrer toda vez que você sentir aquilo. A grafologia, ela vai pontuar esse sofrimento, ela vai trazer esse conteúdo à tona, e a terapia, ela vai entrar com essa ressignificação. Mas será que eu preciso realmente sofrer toda vez que eu lembrar disso? O que isso significou para mim? Né? Qual é a importância que isso tem hoje no meu contexto atual? Perfeito. Então, engraçado falar isso, porque assim, um colega psicólogo, né, que é também, ele comentou assim, elas são tão afins, Ju, só que uma a gente está tratando no divã e o outro através da escrita. Então, muitas vezes eu vejo pela escrita que a pessoa tem um problema lá estrutural com o pai ou com a mãe, uma ausência do modelo masculino paterno ou materno, né? Um amor e ódio ali, uma coisa não resolvida com a mãe ou com o pai ou com os dois. E vou indicar o processo psicanalítico, a psicanálise, para dar continuidade. Perfeito. Então, é bacana porque eu vou precisar sim de terapia naquele paciente para que ele resolva aquilo que foi identificado. Então, eu gosto de fazer uma analogia como se fosse assim, é um raio-x que você tira. Você tira um raio-x, aí você viu que você está lá com a patela super horrorizada, super detonada. Você vai indicar processo de fisioterapia, aspas. Nesse caso, vai ser a psicanálise mesmo. Ela vai entrar como não só coadjuvante, mas um processo fundamental. Então, e vice-versa, como você falou, por que não usar essa ferramenta? O Barigutti, que escreveu interessante, ele tinha perguntado anteriormente, né, para você, doutora, você então utiliza isso em seus pacientes, em seu analisando, se você já teve algum efeito, alguma referência, viu que isso ajudou? Ele fez essa pergunta e... Sim. Pode falar? Eu inclusive posso dar um exemplo que foi um exemplo muito bacana. Só antes de dar o exemplo, só para salientar aqui, como essas duas ciências elas são complementares, a psicanálise ela evoluiu com o conceito da grafologia, né? Com a chegada de Max Pulver, né? É isso? Estou falando? Isso. Me corrija. Quando ele cria o simbolismo do espaço gráfico, ele utiliza a teoria psicanalítica para criar. Tá vendo como eu estou uma aluna exemplar? Bota coração aqui, a prof botando coração aqui. Amei. Então, ele cria o simbolismo do espaço gráfico que é justamente com o conceito da tópica de Freud, né? O conceito de id, ego e superego. Ele divide as zonas. A zona superior, que é o superego, a zona média, que é o ego, a zona inferior, que é o id. Então, assim, são completamente complementares. Mas eu me lembro de um... Eu tenho vários exemplos que a grafologia ajudou, mas um exemplo específico de uma paciente que entrou na minha sala a primeira vez, primeira consulta, e ela chegou muito irritada. Ela estava tão irritada. E assim, eu tô falando desse caso porque eu tenho autorização para falar, tá? Porque ela já me autorizou. Então, ela chegou muito irritada no consultório porque ela tinha vindo de Uber e o Uber estava com cheiro de cigarro. E ela estava assim, transtornada. E a psicanalista não deixa passar nada, eu fui lá e anotei, né? Paciente irritada com cheiro de cigarro. Ok, esqueci, vamos seguir no fluxo, seguir no processo terapêutico. Lá no meio da terapia, a gente fez o processo da grafologia e eu identifiquei que tinha um conflito muito forte na infância, uma sugestão de um possível abuso, tá? Aí a gente não conseguia identificar, não tenho autonomia grafológica para isso, para identificar se seria um abuso psicológico, um abuso físico, fomos para a investigação. E lá pro meio da terapia, ela ia passar um fim de semana na casa de uma parente, na casa de praia, e ela estava muito animada com esse fim de semana na casa de praia. E aí ela se organizou toda. Quando chegou lá, tinha uma pessoa na casa de praia que fumava. E ela ficou tão irritada com o cheiro do cigarro, ela ficou tão incomodada com o cheiro do cigarro, que ela pegou a sacolinha dela e veio embora antes de terminar o feriado. E ela veio pra terapia falando isso. Mais de uma vez o cheiro do cigarro. Tem alguma coisa aí. Então, assim, vamos investigar a sua infância, porque na grafologia tá deixando claro que tem um conflito muito forte. E aí, no processo terapêutico, a gente conseguiu identificar que, quando ela era criança, ela era a filha mais nova de 5 irmãos, era uma filha adotada. Os irmãos mais velhos nunca aceitaram essa adoção, mas os pais eram completamente apaixonados por ela.
Só que os pais saíam para trabalhar e ela ficava com a irmã mais velha, que tinha traços mais delicados, de personalidade e tal. E ela apanhava dessa irmã. Essa irmã batia nela. Só que essa memória, ela estava recalcada no inconsciente. Ela não lembrava desse episódio da vida dela. Mas, toda vez que ela ia apanhar dessa irmã, né? Até com o mecanismo de defesa de ego. Sim, porque para evitar o sofrimento, a mente é inteligente, ela faz isso, ela pega o seu pior sofrimento, joga lá no seu inconsciente, para que você dê conta de lidar com aquela vivência. Mas não significa que aquilo não está pautando a sua vida. Então, no processo, a memória, a gente foi acessando o inconsciente através do trabalho da grafologia e da análise, e ela conseguiu ver a memória para ela de que antes dela apanhar da irmã, todos os dias, era tipo umas 3 horas da tarde, a irmã acendia um cigarro, fumava, apagava o cigarro e depois batia nela. Então, cada vez que ela sentia o cheiro do cigarro, ela não estava apenas sentindo o cheiro do cigarro. Ela estava tendo toda a emoção daquela angústia, daquela apreensão, daquela tensão, daquele momento que para ela e para qualquer pessoa era uma tortura muito grande, uma tortura física, uma tortura psicológica. Então, com o processo, a ressignificação das vivências, ela passou a entender que não era o cigarro que estava... Tudo bem, o cheiro do cigarro é horrível, a gente sabe. Mas aquela angústia que ela sentia não era pelo cheiro do cigarro. Aquela angústia era por uma vivência dolorosa que estava lá no processo consciente. E através da grafologia, a gente conseguiu medir onde seria o campo de investigação, onde a gente estaria atuando mais firmemente no processo terapêutico dela para trazer isso à tona. Então, assim, esse foi um dos exemplos, eu tenho vários exemplos aqui do que a grafologia pode fazer dentro do consultório psicanalítico e é muito bacana essa troca, essa experiência. Que lindeza de experiência, eu adorei você compartilhar. Essa você não tinha me contado ainda, amei. Não, tem outras também. Não, e quando a gente vê isso realmente, porque são processos, por exemplo, eu vou te dar um processo meu aqui agora. Eu tenho uma paciente, que ela já é minha paciente há 4 anos, porque a nossa grafia vai mudando conforme a nossa personalidade. A gente não tem mais a mesma grafia de quando a gente tinha 14 anos lá no colégio, graças a Deus. Grafotecnicamente, se fizerem uma perícia, vão ver que a gente era a gente. Grafotecnicamente, eu vou provar que você é você, mas grafologicamente a gente é a gente, graças a Deus. Não ficar bem preocupada aí, consultório das duas automaticamente. Mas o que acontece? Essa jovem, né? À medida que foi mudando, cada ano ela vinha fazendo e mudava, e tinha pequenas alterações na grafia, porque tinha pequenas alterações no seu sujeito em ação, que é a personalidade dela. Maravilha. E a gente fazendo e tal. Só que na 4ª devolutiva dela, no 4º ano, sempre saía a ausência do modelo masculino paterno. E ela tinha um pai super presente, super amoroso. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível. Aí é só que, claro, ela não lembra o mecanismo de defesa do ego. A gente esconde, coloca lá na caixinha, empurra a caixinha lá no inconsciente, né? Bem atochadinho, para que ninguém tenha acesso àquilo, nem a gente mesmo, para se proteger. Isso tudo é uma... Daí eu indiquei a microfisioterapia para ir realmente nessa causa, ver a busca, ver a data, ver o que aconteceu. E saiu que quando ela tinha 3 anos, o pai passou 1 ano fora viajando ao trabalho. Nossa! E aquilo deu uma ausência, estava lá na célula gráfica dela, porque a grafologia não mente. Ela é a leitura do teu inconsciente, tá ali, não tem como você mudar, não tem como você se enganar. E aí eu lembro de um outro aluno que eu tinha, que ele era da área de marketing, que ele falava, nossa, meu inconsciente está aqui escrito, eu não tenho como enganar. Teve alguém que falou aqui, eu queria que se manifestasse de novo, eu não vi quem foi a pessoa que falou assim, que live incrível e necessária. Mas para participar, entender a grafologia, tem que ter peitos de aço. Ou foi ela ou foi o Felipe Neumann. Foi um dos dois, com certeza, mas eu queria que se identificasse. Porque é isso, a gente tem que ter peito de aço para enfrentar certas coisas, mas se a gente também não enfrenta, aquilo vai consumir a gente ao longo da vida. Em psicomatizações, em traumas, em bloqueios, em medos. Então, foi a Isabela colocou a interrogação aqui. A Ana colocou aqui, gente, é preciso muita coragem e estrutura para mexer nos nossos baús. Com certeza, né? Por isso que, sem querer, a mensagem do grupo lá ficou chupem essa manga. Mas, ó, eu vou falar uma coisa. É preciso ter coragem para mexer nos nossos baús. Mas se a gente não mexe nos nossos baús, quem disse que eles não estão pautando a nossa vida? Quem disse que eles não estão causando sofrimento na nossa vida? Né? O processo de autoconhecimento, ele é lindo por isso, porque ele é doloroso. O autoconhecimento é doloroso. A gente não pode romantizar o autoconhecimento.
sabe fazê-lo. Eu costumo dizer isso. Ele é doloroso, mas também doce aos lábios quem sabe fazê-lo. Mas é libertador. Quando você Dói aqui, mas alivia aqui, aí você vai ficando mais leve, aí dói aqui, aqui fica mais leve, vai. Perfeito. É doloroso, mas é libertador, né? É libertador quando você chega num nível de autoconhecimento, né? Que você consegue refletir sempre acerca das situações que você está vivendo, nos enfrentamentos que você está passando. Você entende por que você precisa passar por esse processo, por que você precisa abrir esses baús, né? Porque a vida é desafiadora. Sim. Viver é desafiador, né? Então, por que não a gente se conhecer num nível de dar conta do que vem a nível de desafio? Então, assim, eu sou suspeita, mas eu acho que todo mundo tem que abrir os baús, porque os baús são a nossa história, os baús são aquilo que nos trouxeram até aqui, né? E com boas memórias e Ele mesmo, é libertador, com certeza, Isabela. Né? A Bela tá aqui. Foi a Bela que falou que tem que ter peito de aço, é isso mesmo. Tem mesmo. E é o que você falou, se a gente não abrir os baús, ele que não sobram esses ventos fortes que nos impulsionam para frente, avante, adiante, para ressignificar sempre. Vou falar uma frase da nossa saudosa Dona Canu: ser feliz é para quem tem coragem. E é isso aí, vamos respeitar. Vamos fazer isso. Ser feliz. Ele não tem, ele é apático, ele não tem, mas ele está ali na apatia. A felicidade, ela é intensa. Dores, mas ela traz alegrias, ela traz ressignificações, que é o mais gostoso. Eu amo essa palavra em psicologia. Você dar um novo significado a algo não é só a etimologia do algo, mas o sentimento que aquele algo te causa. Você ressignificou um local, um trauma, uma pessoa, uma relação, uma história, uma experiência. É o que você fez com aquela experiência. Isso, para mim, é muito libertador. Então, eu acho que a grafologia, da grafoterapia, ela ajuda também nisso, na reeducação dos traços. Então, tem pacientes, como a Ju mesmo, que nem precisou fazer. Eu acho que eu pontuei alguma coisinha ou outra, não foi, Ju, mas bem assim. Mas eu não passei exercícios de reeducação neuroestrutural. Muitas vezes eu passo. A minha paciente de hoje eu já passei. Ela estava lá fazendo assiduamente, porque precisa realmente. Então, é que nem uma reeducação alimentar. Se escrever um ato consciente, assim como uma reeducação alimentar, a gente faz uma reeducação neuroestrutural. Então, através de certos exercícios, eu estou estimulando o meu inconsciente aquela mudança do sujeito. Isso ajuda muito. Alguém fez alguma outra pergunta sobre posturas depois do seu curso? Sou extremamente grata. A Vitor, que me indicou, Paty. Foi a Bela, que disse que do curso, depois do curso, que também a vida dela abriu, que ela é extremamente grata. Essa questão, né, Bela? O bichinho da grafologia vai lá e pica vocês e vocês ficam aí apaixonados. Não tem como ser diferente. A gente sai do curso com a mente fervilhando, né? Assim, é incrível como mexe com as nossas ideias, com as nossas concepções, com os nossos conceitos de vida. É muito interessante, é muito interessante. E eu já tô de olho no próximo. Eu vou contar pra você aqui uma coisa que eu acho que eu não compartilhei ainda. Eu deixei várias coisas pra compartilhar hoje aqui. Ai, que delícia. Pode falar. Ano passado, você sabe que eu passei por um momento muito desafiador, né? E eu quero elucidar aqui como a escrita é terapêutica, como a escrita é importante na vida das pessoas. A gente está num momento, num movimento de digitar muito para os meios digitais. E como a gente perde deixando de escrever, como a gente perde deixando de fazer esse movimento. Ano passado eu passei por um momento extremamente desafiador, o mais desafiador da minha vida até hoje, né? Eu passei 7 meses no hospital com meu marido, que acabou falecendo por uma leucemia, e foram 7 meses de internamento. Então, o que eu resolvi fazer? Eu sempre gostei de escrever. Eu fiz um diário. Eu fiz um diário contando todos os episódios, né? O que acontecia, quais eram as angústias, quais eram as preocupações. E, assim, escrever naquele diário era botar a emoção, que eu não conseguia expor de outra forma, eu não podia expor de outra forma, na escrita. E aquilo foi extremamente aliviante para mim, aquilo aliviava as minhas tensões. Né? Depois a gente vai fazer análise desse diário, porque vai sair muita coisa. Você já pegou, né? Eu já tô aqui, eu quero ver depois desse diário. Perfeito, perfeito. Que ideia maravilhosa. Perfeito. E depois eu voltava olhando e falei assim, poxa, mas olha a pessoa, a psicanalista é terrível. Aí eu voltava olhando,
os traços, né? O que tinha sido, o que estava muito intenso ali, onde estavam as minhas maiores tensões. E a gente consegue fazer exatamente a grafoterapia, um movimento para aliviar através da escrita. E eu digo que a grafologia, para mim, foi um divisor de águas, tanto na minha carreira quanto na minha vida. Né? Porque na carreira é uma ferramenta que eu posso utilizar com os meus analisandos e é muito bem aceita, assim, é muito bacana o feedback que a gente recebe. E na vida, porque é uma ferramenta que eu vou poder usar para a vida inteira, para me conhecer e para tratar aquilo que eu preciso tratar e que de repente não está sendo tratado na terapia por alguma questão específica. Né? Então, assim, eu sou muito grata também, sou suspeita. Mais uma vez essa experiência, esse compartilhamento. Obrigada pela confiança, nossa amei. E, gente, é muito bom ouvir essas coisas, principalmente de uma pessoa que já trabalha, né, na área. E sempre quem trabalha também na área está sempre buscando, indicando, e a gente está tendo essas trocas, porque é isso que acontece. Então não tem jeito. Quando você faz o que você ama, a gente faz o que a gente ama. Quando você está realmente em propósito de ter uma ajuda ao outro, esse desenvolvimento, inclusive os nossos próprios, porque nós somos buscadoras também. Gente, não tem jeito. Então, o Lázaro comentou aqui, maravilha, vou querer fazer o curso. Muito bem. Lázaro é um psicanalista buscador, super estudioso também. Lázaro, eu sou suspeita, viu? Porque você mora no meu coração. Faça, você não vai se arrepender, não. Você vai amar. Lázaro também é um psicanalista super curioso, que adora conhecer novas técnicas, novas possibilidades. Que bacana. Eu sou suspeita porque eu sou a professora, tá, Lázaro? Mas assim, você tá aluna e paciente. Já falou que você vai amar, então venha, mas você vai amar mesmo, de verdade. Eu sou suspeita, então não vou nem falar muito. Mas, gente, eu sou suspeita porque, assim, eu vejo os depoimentos pessoais de todo mundo que passou e que fala isso, que traz, claro, cada experiência é única, cada um tem uma forma, um pedacinho ali do que vai trazer, mas nesse sentido, nesse âmbito. Então, isso é muito... Eu não tenho nem palavras para todas as outras coisas, mas cercar. Isso não tem preço. Isso é, sabe, assim, revigorante, deixa o coração quentinho. Você fala, nossa, que bom, a gente está no nosso Ikigai, a gente está no nosso caminho, a gente está fazendo o que a gente ama e ajudando pessoas e ganhando por isso, porque é nossa vocação, paixão, profissão, missão, a gente trabalha como que nós dá um movimento, uma luz, e a gente sente isso, né? Então, eu acho que quando a gente está em prol, está sintonizado, está com essa conexão, as coisas vão vir. E é como eu te falei, a partir da análise grafológica, né, quando eu faço o processo de grafoterapia, que são 3 momentos, 2 com o paciente, eu vou indicar para várias linhas. Tem gente que vai fazer a terapia junguiana, o outro rogeriana, o outro gestaltista, o outro freudiana, cognitivo-comportamental. Você vai ter a sua lista, suas experiências. Então, a gente vai precisar... eu costumo dizer que não tem melhor nem pior. Tem aquilo que você se identifica. E terapia é isso. Terapia é você testar, você experimentar, se identificar. Você tem que ficar onde você se identifica. Eu acho, né? Como terapeuta, ter essa conexão de confiança. Sim. É uma entrega. Né? Então... e muitas vezes, hoje eu vou aprofundar um pouquinho aqui, muitas vezes essa identificação ela faz parte do processo inconsciente. Essa identificação ou não com o profissional, ela tá guardadinha lá no seu inconsciente. Né? Então, assim, é testar mesmo, é experimentar, é tentar identificar onde é que eu me encaixo, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Então, não tem uma terapia melhor, nenhuma pior. Tem aquela que é boa para mim, que eu me identifico e que vai funcionar, né? Isso aqui é muito bom. E só, assim, pontuando dentro da psicanálise outras possibilidades de você utilizar a grafologia, né, e a grafoterapia. Eu tive um caso de transtorno de estresse pós-traumático, onde o paciente tinha dificuldade de falar, porque ele passou por um episódio ele viu uma cena que foi muito violenta, muito forte, né? E ele realmente ficou com dificuldade de falar sobre, né? Mas ele não tinha dificuldade de escrever. Então a escrita foi fundamental nesse sentido. A escrita foi fundamental, porque ele escreveu, além dele colocar para fora aquela emoção, a gente conseguiu identificar, né, onde a gente estaria atuando, né, onde eram os pontos que a gente precisaria atuar de forma assertiva. E isso foi se desenvolvendo e hoje, obviamente, depois com o processo terapêutico, a fala já retornou e as coisas já voltaram a funcionar. Mas é uma condição
Outra condição que a gente pode utilizar bastante é no caso da amnésia seletiva, que é um pouco da história que eu falei da paciente do cigarro. Quando a sua dor é uma dor muito grande, quando o seu trauma é um trauma muito forte, a sua mente, para que você não entre em curto-circuito, digamos assim, para que você não entre em surto, ela joga aquela memória para o inconsciente de forma que o seu consciente não esteja lembrando. Então, a gente chama isso de amnésia seletiva. Tem pessoas que têm uma fase da vida que não lembram de jeito nenhum. Então, tem gente que não lembra nada da infância, tem gente que não lembra nada da adolescência. E na maioria das vezes tem um conflito muito grande nessa amnésia. E aí a grafologia vai atuar de forma muito efetiva, muito eficiente, para a gente trabalhar essa amnésia seletiva, porque nós temos na psicanálise ferramentas para buscar esse conteúdo inconsciente, através dos sonhos, interpretação dos sonhos, a livre associação das ideias, das palavras, a gente vai fazendo, montando o quebra-cabeça e vai chegando nessa memória inconsciente. Mas quando você usa ferramentas como a grafologia, esse trabalho é muito mais direcionado. A coisa acontece de forma mais... Eu falo rápido no sentido assim, que você vai levar um tempo para descobrir, né? Sim. Ali você já identificou, como desse exemplo, por exemplo, da menina, da ausência do modelo masculino paterno. Não, mas eu não... Meu pai é super presente, olha o consciente falando. Ok, mas tá aqui. A tua grafia não mente, a tua escrita não mente. Se tá aqui, a gente vai ter que ver isso. E aí, realmente, quando foi visto... Essa dor dela deve ter sido tão grande nesse período de ausência que ela entrou num processo de negação muito grande. Meu pai é presente, olha o reforço. Tá fazendo reforço o tempo todo. Meu pai é presente, eu tenho certeza que ele é presente. Então, assim, é uma dor tão grande esse período de ausência que ela precisa reforçar isso e a memória acaba apagando para que esse sofrimento não venha. Ela provavelmente tem um vínculo muito forte com esse pai. Sim, né? Tem muito, né? Então, interessante, outra coisa interessante também, que acontece muito, é quando eu vejo uma não concordância com o modelo materno, ideológico materno. Aí as pessoas já vão logo se defendendo. Não, mas eu amo minha mãe. Quem tá falando de amor? Eu tô falando de concordar com a ideologia dela. Perfeito. Já vem, sabe? Então também é outro processo bem bacana. Eu vou indicar para uma constelação ou para alguma terapia X, Y, Z, não importa. Mas tem que ser tratado, porque tá ali, ela tá se defendendo. Então, assim, são várias coisinhas. A questão dos pingos nos is, que as pessoas esquecem. Esse eu vou levar pro resto da vida. Nunca mais eu esqueci um pingo no i. Nenhum, nem na minha assinatura, nem nos textos. Deus dá. Isso é muito importante. Então, assim, dentre várias outras questões também. Então, assim, são coisas que, entenda, ela dá um direcionamento muito rápido e assertivo ali para aquilo que a gente vai ter que continuar a fazer. Sim, perfeito. Então, alguém perguntou assim, se faz a grafologia, precisa também fazer psicanálise? Com certeza, porque ali é uma continuidade. Só que você está de uma forma mais assertiva. O exemplo que eu dei do raio-x, você viu que o teu joelho está podre, ferrado, e aí daí você vai ter terapia, vai ter que fazer musculação, vai ter que fazer, sei lá o que vai ter que fazer, mas a gente já direciona com os exercícios de acordo com a sua necessidade, né? Então isso é muito bacana, né? Perfeito, Paty, é isso mesmo, muito bom. São duas ferramentas altamente complementares, a base teórica delas é uma base similar, o objeto de estudo é o mesmo objeto, que é o inconsciente, e a gente só tem a ganhar, né, quando a gente consegue agregar essas duas ferramentas. E eu acho que às vezes o que falta um pouco na área de psicologia, né, é justamente agregar as ferramentas. Né? Existe uma tendência na atualidade de você dividir as caixinhas, né? Isso serve para isso serve para aquilo. Só que nós estamos falando da mente humana. Né? A mente humana ela é completamente múltipla, complexa e ao mesmo tempo... Quântica, caolística no grau 1.000.000, intergaláctico. É bem por aí. E ao mesmo tempo extremamente singular. Então, assim, não dá para delimitar. Não dá para delimitar. Tal ferramenta serve para tal coisa. Não, é tudo muito... E assim, por isso que às vezes a gente tem que... A ciência, ela está sempre em discussão desses temas, porque o estudo do inconsciente é a medicina da não evidência.
E aí, como é que você quantifica a não evidência? Como é que você mensura um inconsciente? Não dá para você definir isso em nossas caixinhas. A gente tem que ser multi mesmo, a gente tem que agregar. Tem que trazer uma aromaterapia, uma microfisioterapia, né? Tem que trazer tudo que você tiver ao seu alcance, óbvio que faça sentido com o contexto daquela pessoa e que aquela pessoa realmente acredite naquela ferramenta e fazer um trabalho multidisciplinar. Porque o que importa nesse contexto todo é o objetivo principal. Eu também tô adorando o Bariguti. Perfeito, Ju. Exatamente. E assim, é como você falou, não tem que separar em caixinha, pelo contrário, as somas se multiplicam, porque você tem um efeito muito maior. Então, engraçado que eu nunca consegui dar, nunca, um resultado de um paciente igual ao outro, claro, porque cada ser é único, é que nem impressão digital, claro. Então, nunca eu vou indicar uma terapia igualzinha a você, que eu vou indicar para Maria, que eu vou indicar para José, nunca. As histórias de vocês são completamente diferentes. Eu já atendi irmãs gêmeas, siamesas, Olha que legal. vitelinas, com diagnósticos e orientações diferentes. Claro, com grafias diferentes também, tá? Para quem ficou curioso aí para saber se a É verdade, eu ia perguntar isso. eram parecidas, tinham traços em comuns, mas eram diferentes. Por que eram diferentes? Porque a experiência não é o que elas passavam, as duas eram adolescentes, é o que elas faziam com o que elas passavam. Tá? Então era diferente. Aproveitando sim. O gancho aí do diagnóstico, né? Eu já vi algumas pessoas falando que tem medo da sua devolutiva e tem medo dos diagnósticos. Não, já chamaram a gente de bruxa, o que mais, Ju? Vai falar uns apelidos aí que eu já esqueci. Nossa, tem gente que diz que tem medo, que não dá pra juntar nas duas, porque assim... Tá aqui nosso colega de classe. O raio-x vai ser completo. Mas assim, eu tenho que sinalizar que a devolutiva de Patrícia é de uma elegância. Até para falar dos problemas, ela tem uma elegância, ela tem uma sutileza. Que ela fala das suas dificuldades, dos seus problemas, você sai de lá rindo, achando lindo. Não tem que ter medo da devolutiva, não tem que ter medo do diagnóstico. Eu costumo dizer no processo terapêutico, o diagnóstico, ele não define ninguém. O diagnóstico é uma forma de autoconhecimento. É para você entender a sua condição, para você entender as suas limitações, para você entender as suas potencialidades. A gente não tem que ter medo de diagnóstico. Eu não sou o diagnóstico. O diagnóstico é parte do meu processo. Né? E quanto mais eu sei a meu respeito, quanto mais eu sei sobre mim e sobre aquela condição em que a vida, né, me trouxe, mais eu vou poder lidar com isso de forma assertiva, evitar o sofrimento, de repente tentar não me encaixar naquele padrão pré-estabelecido porque eu tenho uma condição diferente e eu tenho o direito de ter essa condição diferente. Né? Eu tenho o direito de viver de forma diferente, de agir de forma diferente. Então a gente não tem que ter medo do diagnóstico. Eu que tá bem também. Né? Exatamente. E não tem que ter medo da devolutiva de Paty, porque ela é muito elegante quando ela vai dar a devolutiva. Uma fofa. Estão colocando aqui, ó, bruxa é sobrenome, tenho medo dessa bruxa, né? E se as meninas aí judiando, eu vou fingir que eu não vi. Pra Tati dizendo aqui, ela vai me acabar. Tá vendo? Então é isso, lambando. Eu vou fingir que eu não vi. Mas assim, gente, de verdade, minha mãe me ensinou uma coisa que assim, filha, quando eu era pequenininha, né? Que eu andava de skate, acredito que se quiserem ou não, eu já andei de skate. E aí falavam assim, antes de entrar na casa dos outros, sempre limpe os pés para entrar. Menina de playground, né? Patricinha de playground, que ficava de bicicleta, skate, nananã, e eu trago isso no meu consultório. Antes de eu entrar na casa dos outros, o que é a casa? O templo, aquela alma, o templo dele aqui na terra. Eu limpo muito os meus pés para entrar. Então eu vou realmente com muito jeitinho, porque a gente já está tratando de coisas difíceis que estão escondidinhas ali na né? Ali. Então a gente vai com muito jeito, porque o objetivo ali não é detonar ninguém, é trazer essa melhoria, trazer essa reflexão e essa clareza consciente desse inconsciente que estava adormecido, escondido, lá embaixo do tapete. Então eu vou tirar isso, esses ácaros, mas de uma forma muito calma, né? Então assim, para quem me conhece, sabe que eu sou mais agitada e tal, mas realmente, gente, no consultório eu sou uma fofa, porque não dá. É verdade, é verdade. Obrigada, Ju. Tati já está dizendo aqui que vai fazer, Débora também. Vamos lá. Isabela falou...
falou uma coisa legal aqui, que é verdade. Ela te conhece de fato. Detalhe, ela esquece tudo. Verdade. Eu falei para Bela. Ela foi minha aluna do Grafologia presencial em abril. E eu fiz a passiva Ela dela. esquece E tudo. Eu não lembro. Isso é um mecanismo de defesa do ego que eu tenho. Para não ficar lembrando do que eu falei, eu deixei de falar. Então, para eu relembrar, eu vou ter que ver a grafia de novo, que já vai estar diferente. Olha que maravilha. Eu já vou ver aquele momento, a leitura daquele momento, e não do momento que a gente falou. Então, é verdade. Mais uma psicanalista aqui, me coloca na lista, Milena, psicanalista também. Então, super estudiosa, buscadora. É outra que também, aliás, os psicanalistas que estão aqui ao meu redor, eu não tenho nem o que falar, porque são todos buscadores, interessados, empáticos, né? Então, sempre à disposição de evoluir. Quem quiser saber mais sobre o processo grafoterapêutico também, pode falar comigo no direct, tá, gente? Depois eu pego o WhatsApp, falo no pessoal. Mas, assim, bem-vindos para a grafologia, para fazer o curso também. Eu acho que só vai agregar, como a Ju falou aí, porque é uma ferramenta. Sou suspeita, porque eu trabalho com isso há 25 anos. Eu sou grafóloga há 25 anos, passei por vários setores do corporativo, né? Fui gestora de RH há muito tempo e sempre utilizando a grafologia. Então, assim, eu sou realmente uma apaixonada pelo mundo grafo. Ju, eu só quero te agradecer, já passaram 45 minutos aqui. Nossa, foi muito rápido. E assim, só agradecer essa live incrível, maravilhosa. Eu tenho certeza que foi muito assim inspiradora para muitas pessoas, né? Essa troca que fizeram. E, gente, sigam a Júlia também, tá? Passa seu Instagram, Ju, você já tá aqui, né? Já passei para todo mundo, mas enfim, Juliane Underline, psicanalista, maravilhosa. E muito obrigada a participação de todos vocês. A gente vai continuar nossa conversa, a gente vai marcar um vinho e a gente continua, tá, Ju? Com certeza. Semana que vem. Tá? E aí a gente faz um vinho grafológico. Isso aí. Eu vou adorar um vinho grafológico. Eu também só tenho a agradecer pelo convite, a participação de todos. Nossas trocas sempre são assim, energia incrível, né? São sempre muito gratificantes. E só agradecer também pela sua disponibilidade e pela sua generosidade. Eu falei no início, não vou cansar de repetir. Você tem uma generosidade muito grande quando você vai compartilhar o seu conhecimento. Vai além da sala de aula, né? Algo muito maior. E isso é muito bom, isso é muito enriquecedor para quem convive com você. Então, assim, eu sou suspeita, agradeço demais o convite, agradeço a presença de todos. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, você compartilha essas experiências incríveis, né? Lembrando que nós somos espelho, você vê o que você também tem, você é um ser humano lindo, né? Um avião de competências, um prazer muito grande, né? Alguém comentou aqui que ela é gigante, então assim, gente, vai ficar gravado sim, tá, Lázaro? Eu vou gravar e deixar lá no feed do Sua Escrita. E, gente, muito obrigada a todos vocês, tá? Live incrível. Obrigada, gente. Boa noite. No coração e venham para o próximo Café Grafológico na terça que vem às 19 horas. A gente vai falar sobre grafologia e constelação familiar sistêmica. Gostei. Também vai ser incrível. Então venham toda terça aqui no nosso bate-horário, tá bom? Beijo grande. Gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, Ju. Obrigada. Graças